Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre os números quânticos. O modelo quântico foi idealizado por Schrödinger, que estudou o movimento do elétron ao redor do núcleo por meio de equações matemáticas, verificando ali em cada subnível o número de elétrons que eles estão presentes e a energia foi calculada de cada um desses orbitais. Os números quânticos são os modelos que nos auxiliam na localização e identificação da posição do elétron na órbita de um átomo. Então, fazendo uma analogia a um endereço, o número quântico serve para identificar um elétron, como, por exemplo, o endereço, né, serve para identificar a sua residência. Então, por exemplo, o país, a cidade, a rua e o número. Esse é o endereço de alguém. Agora, o de um elétron seria a eletrosfera, os níveis, subníveis e os orbitais. Para isso que servem os números quânticos, para essa identificação. Então, nós temos 4 números quânticos. O número quântico principal, que é denominado pela letra N, o número quântico secundário pela letra L, o número quântico magnético, que é denominado por M ou Ml, e o número quântico spin, que é denominado por S ou Ms. Os códigos matemáticos associados à energia do elétron, para a caracterização de cada elétron no átomo é feita por meio de 4 números quânticos, como nós vimos anteriormente, o principal, o secundário, o magnético e o spin. No mesmo átomo, não existe 2 elétrons com os mesmos números quânticos. Isso é muito importante. Então, o número quântico vai caracterizar exatamente um único elétron. Os números quânticos principal é um número inteiro que apresenta os níveis de energia desde n igual a 1 para o primeiro nível e n igual a 2 para o segundo nível. E assim sucessivamente, até o infinito. Até o infinito por quê? Porque no nosso planeta nós só temos determinados números de elétrons que só ocupam até o nível 7. Então, os elementos que nós existimos aqui no nosso planeta só vai até o nível 7. Mas, teoricamente, você pode ter elementos que passem muito desse nível, né? O número quântico principal foi deduzido independente por Bohr e Schrödinger pela seguinte fórmula, que é a energia, né, é a energia de uma camada, M a massa de um elétron, E a carga do elétron, Z o número atômico, H a constante de Planck e N o número quântico principal. Quer dizer, isso é só para mostrar como é que ele foi deduzido, né? Foi toda uma questão matemática, né? Todo um desenvolvimento matemático que se chegou a esses níveis de energia para cada nível desse, né? Tem uma quantidade de energia. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas para os elementos que existem no nosso planeta. Quanto mais afastada a camada tiver do núcleo, maior será a energia dessa camada. Então, a camada 1, nível 1, né, ela vai ter uma quantidade de energia menor do que a do nível 2, do que do nível 3, do que do nível 4. E assim sucessivamente, né? O cientista Heisenberg, ele definiu o número de elétrons nas camadas. Ele seria igual a 2n ao quadrado. N sendo o nível, né, de energia, por exemplo. No nível 2, nós temos a presença de 2 vezes 4, que é 2 ao quadrado, 8 elétrons. E assim sucessivamente. Mas depois nós vamos ver com mais calma ali quantos elétrons cabem em cada camada. O número quântico principal, então, ele é o número da camada, que varia de 1 a 7. O número máximo teórico de elétrons, ele foi calculado dessa forma, 2n ao quadrado. Só que, na prática, nós não temos elementos
que tem todos esses, completam todas esses elétrons nas camadas. Com isso, na prática aqui, ó, quando chega na camada 5, nós teoricamente temos 50, mas na prática 32. No 6, 72 e na prática 18. E no 7, 98 e na prática 8. Isso vocês vão lembrar em função da distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? Que na última camada nós só temos a S e depois a P, né? Mas poucos elementos têm a mais do que isso. A regra do octeto, que a gente também já viu no início do ano, né? É que na natureza todos os sistemas tendem a adquirir maior estabilidade possível. E para adquirir essa estabilidade, os átomos acabam ganhando ou perdendo elétrons para auxiliar na sua estabilidade. Os átomos dos gases nobres são os mais estáveis. Então observou-se o que eles tinham que causava essa estabilidade. Então observou-se que a camada de valência desses gases nobres tinham 8 elétrons. E aí definiu-se, né, que a natureza tende a esses elementos a terem 8 elétrons na última camada, eles ficam mais estáveis, né? Os átomos ganhando e perdendo esses elétrons, eles vão tender a atingir o octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Nós temos o número quântico secundário, ou também chamado de azimutal, representado pela letra L. Pesquisando o átomo, Sommerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas, como mostrar aqui na figura, né? Esses são os orbitais, a representação dos orbitais. Então, pode ser circulares, elípticas e essas outras formas, né? Esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas de subníveis e podem ser de até 4 tipos: o S, o P, o D e o F. O número quântico secundário, também conhecido como número quântico de momento angular do orbital, caracteriza a subdivisão de energia dentro de uma camada, revelando dessa maneira a existência de um subnível de energia. Então, o 0 vai indicar o subnível de energia S, o 1, o P, o 2, o D e o 3, o F. Então, cada camada ali vai ter alguns subníveis de energia. A camada 1 só tem o S. A camada 2 tem o S e o P. A 3, SPD. A 4, SPDF. A 5 também SPDF. A 6, SPD. E a 7, SP. Isso nós já vimos quando nós vimos a distribuição eletrônica, né? Então, com o diagrama de Linus Pauling, ele já é colocado exatamente dessa forma. Recordando um pouco alguns conteúdos, a camada de valência, ou nível de valência, é o nível mais externo, ou seja, a última camada do átomo e pode conter no máximo 8 elétrons. A camada de valência é o último nível de sua distribuição eletrônica. Normalmente os elétrons pertencem à camada de valência, são os que participam de alguma ligação química, ou seja, das reações, né? Os subníveis ou subcamadas de energia, uma camada de número n será subdividida em n níveis, SPDF. Então, o número máximo de elétrons em cada nível, isso foi obtido experimentalmente, é o S, 2, P, 6, D, 10 e F, 14. A distribuição dos elétrons nos níveis, configuração eletrônica. Os subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia, ou seja, a ordem energética. O terceiro número quântico que nós vamos ver é o número quântico magnético. Ele é representado por M ou ML. Ele vai indicar a orientação dos subníveis no espaço. Então, o M
ou ml, ele é indicado pelo zero quando ele está no meio do orbital, como nós podemos ver aqui, zero, e ele vai até menos L, que é o subnível, e até mais L. Como, por exemplo, o subnível S, o valor de L é zero. Então, nós só temos o valor zero para esse subnível. Então, nós só temos um orbital aqui. Os orbitais são representados normalmente por um quadrado, mas também podem serem representados por um círculo. Então, esse nível aqui, ó, que nós estamos observando, S, ele só tem um orbital, então ele tem um quadrado. Cada quadrado desse comporta 2 elétrons. O P tem 3 quadrados, 3, né, vezes 2, 6. Então, eles vão sendo adicionados dessa fórmula aqui, nesses quadradinhos. Então, nós temos aqui que quando o quadrado do meio, ele sempre vai ser o zero, e depois o da esquerda vai ser negativo e o da direita positivo. Ele vai vir até como, por exemplo, aqui o F. Ele vai de zero até a esquerda, o número do valor de L, né, do subnível, menos L, e até a direita mais L. Dessa forma, aí ficaria aqui mais 3. Então, assim, nós podemos localizar qual é o orbital que se encontra aquele elétron. O número máximo de elétrons no subnível é calculado pela expressão 2 vezes 2L mais 1. Então, nós podemos observar aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, no L0, nós vamos ter 2 vezes, entre parênteses, 2 vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 1 dá 2 elétrons. Então, nós vamos ter um orbital contendo 2 elétrons. Cada orbital desse, como eu já falei, vai caber 2 elétrons. E assim sucessivamente. O L igual a 1 vão ter 3 orbitais, ou seja, 6 elétrons. L igual a 2, 10 elétrons, com 5 orbitais. E o L igual a 3, que é o F, vão ter 14 elétrons, porque são 7 orbitais. Então, o número máximo de elétrons nas camadas vai ser igual a 32, quando ele tem todos os orbitais preenchidos. Os orbitais S, eles têm um formato que é uma esfera. Eles são orbitais maiores, né, à medida que você vai passando dos níveis, né? Cada nível mais afastado, o orbital vai ser maior, obviamente. O orbital P, existem 3 orbitais, o P, Px, Py e Pz. Essa parte, só para vocês entenderem um pouco, só para visualizarem como que é o formato desses orbitais. Então, por que é Pz, Px e Py? Por causa da direção desses orbitais. Eles têm esse formato de halteres. Então, esse aí está no Py. O outro, ó, Pz. E o terceiro orbital F, né, o D, ele já tem 2 halteres ligados. E já o orbital F, ele já tem vários outros níveis, né, onde eles vão caminhando ali. O número quântico de spin é o último que nós vamos ver, o quarto, né? Os elétrons, eles se comportam como um ímã, em função de sua rotação no sentido horário ou anti-horário. Então, cada elétron no orbital está girando em um sentido distinto. Então, ele é denominado, esse spin, nesse número quântico, spin, ele é denominado mais meio ou menos meio. Então, o primeiro elétron que entra, normalmente, ele vai ter, numa questão, né, que vocês vão fazer, numa prova, no Enem ou qualquer lugar, vai estar descrito. O primeiro elétron que entra no orbital, ele é mais meio ou é menos meio, e assim vocês vão resolver a questão. O princípio da exclusão de Pauli no orbital, ele fala que
No orbital existem no máximo 2 elétrons com spin opostos, ou seja, um girando para cada lado. A regra de Hunt fala também que o preenchimento dos orbitais de um mesmo subnível deve ser feito de modo que tenhamos o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. Então aqui, vamos ver alguns exemplos. O hidrogênio só tem um elétron, né? Então, o primeiro elétron que vai entrar, ele está direcionado para cima. Já vamos pular logo aqui para o carbono. Então, o carbono tem 6 elétrons. Então, a distribuição da eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6. Então, primeiro vamos preencher esse primeiro orbital com um elétron. Depois o outro elétron vem para baixo, no outro sentido. Aí depois que vai preencher o outro orbital, com um elétron para cima e outro para baixo. E depois ainda tem mais 2 no P. O P tem 3 orbitais, então vai preencher um em cada um deles. Já no oxigênio, que tem 8 elétrons, ele vai ser preenchido da mesma forma, mas quando chega aqui, vamos continuar preenchendo um nesse primeiro, outro nesse segundo e o outro nesse terceiro, mas ainda falta um elétron, então ele vai ser colocado no de baixo. Então esse aqui está com os elétrons emparelhados, né? Então nós temos, pela regra de Hunt, nós temos 2 elétrons emparelhados nos orbitais P, temos 3 elétrons emparelhados no orbital P, nesse aqui, e aqui nós temos, no caso desse oxigênio, nós temos 2 elétrons emparelhados e 2 elétrons desemparelhados. Nesse aqui, no caso do flúor, nós temos 2 orbitais P completos e um elétron desemparelhado, que é esse aqui. E no caso do neônio, N igual a 10, né? Nós temos 10 elétrons aqui. Todos os elétrons estão emparelhados, ou seja, todos os orbitais estão completos. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo, que é muito mais fácil, né, a gente ver com os exercícios do que falando, né? Ele acaba ficando um pouco confuso. E agora vai clarear um pouco mais. O conjunto de números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do silício, Z igual a 14. Para o spin, considere o primeiro elétron menos meio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa a fazer é a distribuição eletrônica do silício. Começando ali com 1s2, depois passando para 2s2, 2p6, 3s2 e depois aqui 3p, caberia até 6, né? Mas olha só, vamos contar aqui quantos nós já temos. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Então, para 14 só faltam 2. Então, vai ficar 3p2. Então, nós já colocamos todos os 14 elétrons na distribuição eletrônica aqui. Então, o número quântico principal, N vai ser igual a 3. Olha, que ele está no terceiro aqui, terceira camada. N, então, igual a 3. Para o subnível do elétron, nós temos que o SPDF, né? O S é igual a 0, P igual a 1, D igual a 2, F igual a 3. Então, nós vamos observar aqui, o P, vamos vir aqui na tabelinha, P igual a 1. Esses números vocês têm que saber, né? Que o número quântico secundário, SPDF, ele começa com 0, 0, 1, 2, 3. Então, nós observamos aqui que o número quântico secundário vai ser L igual a 1, porque nós temos o P, né? O subnível P. Agora, vamos para o número quântico magnético. Então, no subnível P, que é esse aqui, nós temos 2 elétrons. Então, um vai ficar aqui nesse e o outro nesse. Então, o número quântico
magnético, o elétron, o último elétron, o elétron mais energético, vai estar nessa camada aqui, nessa casa aqui. Então, o número quântico magnético vai ser igual a 0. Agora, vamos observar o spin. Nós temos aqui os 3 orbitais e vamos adicionar os elétrons, né? O primeiro elétron vai ser no primeiro orbital e o segundo no segundo, né? Então, nós observamos aqui, ó, que para o spin, considere o primeiro elétron menos meio. Então, o primeiro elétron que entrou nesse orbital aqui, então nós vamos considerar menos meio. Ele está desemparelhado, então menos meio. Um segundo exercício, então, seria fazer a mesma coisa, só que para o escândio. O número atômico dele igual a 21, ou seja, ele neutro tem 21 elétrons, né? E para o spin agora, considerar o primeiro elétron mais meio. Então, no outro exercício foi menos meio e esse é mais meio. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Fazer ali a distribuição eletrônica. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Por que d1? Vamos contar aqui o número de elétrons, porque nós temos que distribuir 21. Apesar de D comportar até 10 elétrons, né? Vamos contar aqui. Só precisava de mais um. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. E o número atômico 21, então só faltou mais um. Então, 3D1. Então, nós vamos ver agora que o número quântico principal é 3, como nós podemos ver aqui, é o nível mais energético. O número quântico secundário é 2, porque é o subnível do terceiro, né? D. Então, S0, P1, D2. Né? Então, é o D, corresponde ao 2. O F seria, no caso, 3, né? Mas esse aí é o D. O número quântico magnético, nós vamos observar aí, o D, ele tem 5 orbitais, né? Então, o 0 do meio, para a esquerda, negativo, menos 1, menos 2, e para a direita, positivo, mais 1, mais 2. Aqui está fraco, né? Esse mais aqui está parecendo menos, mas aqui é um mais também. É que está fraco o tracinho na vertical. Então, um elétron só que vai ter aqui. Então, esse aqui está o quê? O número quântico magnético, menos 2. Agora, o spin, nós temos um elétron só aqui, ele está desemparelhado, foi o primeiro que entrou no orbital. Então, está falando aqui para considerar mais meio, o primeiro elétron, então ele vai ser, nesse caso, mais meio. Agora, um outro exercício que é o oposto daquele ali. Ó. Qual o número atômico do elemento cujo elétron de diferenciação do seu átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos? Então, nós temos agora os números quânticos e vamos determinar qual é o elemento a partir, ou seja, qual é o número atômico daquele elemento. Então, N igual a 4. Isso significa o quê? Que nós temos aqui 4, está no nível 4. L igual a 1. Então, S0, P1. Então, é o P. M igual a 0. No P aqui, ó, que nós temos 3, né? Então, ele vai ser igual a 0. E agora, S é mais meio. Considere o spin negativo, o primeiro elétron que entra no orbital. Então, está considerando negativo. Então, se ele é o primeiro, esse aqui, se ele tem spin mais meio, ele vai ser o segundo a entrar. Por isso que aqui tem 5. Primeiro vai colocar esse aqui, que está para cima, setinha para cima no primeiro. O segundo que vai entrar aqui vai ser esse aqui com a setinha para cima. O terceiro, esse aqui que está com a setinha para cima. O quarto a entrar, são 5, né? O quarto a entrar, ele já vai emparelhar com esse, com a setinha para baixo, com a rotação ao contrário. E o quinto, então, ele vai estar com a setinha para baixo. Então, vamos entrar quinto, 5.
porque aqui é o mais meio. Então, o primeiro que entrou menos meio, o primeiro que entrou nesse aqui menos meio, o primeiro que entrou nesse aqui menos meio. O segundo que entrou nesse aqui que emparelhou é mais meio. O segundo que entrou nesse aqui 0, mais meio, por isso que tem 5. Então, nós observamos aqui ó, que vai ficar 4p5. Então, nós vamos fazer agora a distribuição eletrônica inversa, né? Partindo do 4p5, nós vamos fazer no diagrama, né, ao contrário, né, e subindo. Então, seria 4p5, 3d10, 4s2, 3p6, 3s2, 2p6, 2s2, 1s1. Quer dizer, a gente vai colocando do 1 até chegar ao 4D, ao 4p5, né, e bota 5 no p, aqui no 4, né? Eu falei assim no inverso, mas só para ficar claro aqui, né, como que a gente vai obter isso. Então, vamos somar quantos elétrons tem aqui agora. Ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Mais 2, mais 6, mais 2, 20. Mais 10 aqui do 3D, 30. Mais 5 do 4p5, 35. Então, nós obtivemos o número Z igual a 35. Se nós formos lá na tabela periódica, nós vamos observar quem tem número atômico 35, vamos descobrir que é o bromo. Assinale a opção que contraria a regra de Hund. Então, a regra de Hund diz que nós temos que preencher os orbitais de maneira que tenha o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, elétrons desemparelhados, ou seja, que tenha somente um em cada orbital. Então, vamos ver na letra A. A letra A, nós temos só um elétron no S, então está correto. A letra B, 2 elétrons no S. O primeiro foi colocado que é a seta para cima e o segundo a seta para baixo. Já na letra C, ó, nós temos 3 elétrons. E já de cara nós podemos ver aqui ó, que nós temos 2 elétrons emparelhados no primeiro orbital e no terceiro orbital um orbital vazio. Então esse aqui é o que está errado. Então nós teríamos que preencher primeiro com esse elétron aqui com a seta para cima, o segundo seria esse aqui com a seta para cima e o terceiro estaria aqui também com a seta para cima. O primeiro elétron que entra no orbital. Então a opção, né, que contraria ali a regra de Hund é a letra C, porque todas as outras estão corretas. Então por hoje nós ficamos por aqui, até a próxima!